E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como calcular o volume de uma pirâmide. Mas antes de iniciar a aula, se inscreve no canal e dá um joinha. Vamos junto? Então nós temos aqui uma pirâmide e um prisma que possuem a mesma área da base e mesma altura. Quando nós temos essa relação entre uma pirâmide e um prisma, nós podemos identificar, através de uma demonstração matemática, que o volume da pirâmide ela é 1/3 do volume desse prisma. Então, nós já sabemos que um prisma, o volume dele é calculado multiplicando a área da base vezes a altura. Uma pirâmide que possui a mesma área da base e mesma altura que esse prisma, o volume dela vai ser dado multiplicando também a área da base vezes a altura, só que dividindo por 3. Isso significa que a pirâmide ela é 1/3 do volume do prisma, ou que o prisma possui o triplo do volume de uma pirâmide. Então, vejam que não tem dificuldade nisso. Então, basta multiplicar a área da base da pirâmide vezes a sua altura, porém o resultado eu divido por 3, porque ela é 1/3 de um prisma com mesma área de base e mesma altura. Ok? Então, não tem muita novidade na fórmula, né? A diferença só vai ser a divisão por 3, comparada com a do volume do prisma. Então, vamos resolver alguns exemplos aqui que nos auxiliarão na compreensão e na aplicação da fórmula do volume da pirâmide. Vamos lá. O exemplo 1 traz o seguinte. Calcule o volume de uma pirâmide quadrada, cuja aresta da base mede 4 centímetros e a altura mede 7 centímetros. Então, nós já vimos que o volume vai ser dado multiplicando a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Como aqui ele é uma pirâmide quadrada, ou seja, a base dela é um quadrado, cuja aresta da base mede 4 centímetros, então a área da base vai ser dada multiplicando, elevando 4 ao quadrado, né? Lado vezes lado, ou seja, 16 centímetros quadrados. E agora fica fácil calcular o volume. Então, basta pegarmos esse valor, que é 16, multiplicarmos pela altura, que é 7. Então, dividido por 3. Isso aqui vai me dar 112 sobre 3. Você pode deixar o resultado assim, ou se você quiser um valor aproximado desse volume, basta dividir 112 por 3, que vai dar aproximadamente 37,3 centímetros cúbicos. Ok? Então, vamos ao exemplo 2. Quando duas pirâmides regulares de bases quadradas e cujas faces laterais são triângulos equiláteros são colocadas base a base, o sólido resultante é chamado de octaedro regular. Então, vamos ao conceito aqui de octaedro regular. Então, eu tenho aqui duas pirâmides, observem aqui duas pirâmides, que as bases delas são quadradas e as faces laterais são triângulos equiláteros, ou seja, todas as arestas dessa pirâmide possuem a mesma medida. Então, quando duas pirâmides como essa são colocadas base a base uma com a outra, elas formam justamente esse sólido aqui que a gente chama de octaedro regular. Calcule o volume do octaedro regular de arestas 5 centímetros. E eu vou calcular o volume desse octaedro. Observe que ele é formado pela junção das duas pirâmides. Então, o volume dele vai ser o volume de uma dessas pirâmides multiplicado por 2. Então, para calcular o volume do octaedro, basta que a gente calcule o volume de uma das pirâmides e multiplique por 2. Então, vamos tentar encontrar o volume dessa pirâmidezinha aqui. O volume nós sabemos que é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é possível ser calculada logo, já que aqui nós sabemos que ela é um quadrado, a base dela, de lado 5 centímetros. Então, já vamos colocar essa informação aqui. Então, nós sabemos que a área da base vai ser 5 ao quadrado, que é 25. Agora, a altura, nós não temos a altura, mas nós sabemos que a aresta lateral dela mede 5.
Então, nós vamos ver aqui quais informações qual triângulo retângulo nós vamos utilizar como suporte para calcular a medida dessa altura. Eu vou utilizar aqui esse triângulo aqui, ó, de dentro, que ele pega a altura, tá? A altura, a metade da diagonal da base, metade da diagonal da base e a aresta lateral. Então, a diagonal da base nós temos como calcular porque nós conhecemos a medida do lado do quadrado. Então, a diagonal da base é a raiz de 2. Como aqui é só a metade, eu vou chamar esse lado aqui que eu estou precisando dele de x. Então, meu x vai ser a metade disso. Então, vai ser 5 raiz de 2 sobre 2. Então, esse ladinho aqui do nosso triângulo vai ser 5 raiz de 2 sobre 2. Com essas informações, observe que nesse triângulo aqui, ó, eu conheço a hipotenusa e conheço um cateto. Então, dá para calcular o outro cateto, que é a altura que eu preciso para achar o volume da minha pirâmide. Então, aqui, ó, o teorema de Pitágoras nos fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 5, então no lugar de A vai ficar 5 ao quadrado, igual o cateto B, tanto faz ser H ou outro valor de x ali, que é 5 raiz de 2, eu vou colocar aqui 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais a altura da pirâmide, que é o que eu quero descobrir. 5 ao quadrado dá 25. 5 raiz de 2 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado também é 25, vezes a raiz de 2 ao quadrado é 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4, que é 2. Tá? Raiz de 4, que é 2. Sobre 2 ao quadrado, que é 4, mais a altura ao quadrado. Então, 25 vai ser igual, 25 vezes 2 dá 50, sobre 4, mais h ao quadrado. Vou agora passar esse 50 sobre 4 subtraindo para cá, para o lado de cá da igualdade, vou deixar h ao quadrado sozinho lá do outro lado. Subtração de frações com denominadores diferentes. Temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Não adianta querer fugir disso aí, tá? Muitos alunos sentem o terror quando vão fazer operações com frações. Mas a gente precisa perder o medo e manter o foco. Então, vamos lá. Aqui é 1, o denominador. O mínimo múltiplo comum entre qualquer número e 1 é esse outro número, né? Nunca vai ser o 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é 4. Agora, eu faço aquele processo, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 25 dá 100. 4 dividido por 4, 1. Vezes 50, 50. Igual a altura ao quadrado. 100 menos 50 dá 50. Eu vou continuar meu cálculo aqui para cima. Então, h ao quadrado será igual a 50 sobre 4. h é igual a raiz quadrada de 50. Opa, aqui deixa eu ajustar. A raiz pega a fração inteira. Então, aqui, ó, h é igual a raiz quadrada de 50 sobre 4. A raiz quadrada de 50, ela não é exata, mas nós podemos fazer a decomposição do 50 para ver qual vai ser a sua forma simplificada. Então, vou escrever aqui o 50, fazer a decomposição aqui em cima, ó. Por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. O que eu puder agrupar de 2 em 2, que é a raiz, como ela é quadrada, tudo que eu conseguir agrupar de 2 em 2 aqui na decomposição, eu posso retirar 1 da raiz. Porque 5 vezes 5, 25. Então, a raiz de 25 é 5, ela é exata. Então, eu saio o 5 da raiz e o 2 fica dentro da raiz. Porque 2 não tem raiz exata. Então, a altura aqui tem como resultado 5 raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a altura é 5 raiz de 2 sobre 2. Agora, eu já conheço a área da base, já conheço a altura da pirâmide e vamos calcular o seu volume. Então, vamos para o próximo slide aqui para facilitar a nossa visualização. Então, nós já sabemos que a área da base é 25, transportar para cá os dados, e
Nós já sabemos que a altura é 5 raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos calcular o volume. Então, o volume é essa área da base vezes essa altura dividido por 3. Então, vai ser 25 vezes 5 raiz de 2 sobre 2. Isso tudo sobre 3. Então, o volume é igual. Aqui, quando eu for multiplicar, multiplica o de cima vezes o de cima, que é o numerador vezes o numerador, e o de baixo vezes o de baixo, que no caso aqui é 1. 25 vezes 5 dá 125 raiz de 2. 1 vezes 2, 2. Então, sobre 2, isso tudo sobre 3. Agora, observe que eu tenho aqui uma divisão de frações. Quando eu for dividir frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, aqui vai ficar V é igual a 125 raiz de 2 sobre 2, ou seja, repita a primeira do jeito que está aqui em cima. E multiplico pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração? É 3 sobre 1. Então, invertendo ela, fica 1 sobre 3. Então, o volume aqui vai ficar 125 raiz de 2 vezes 1 dá 125 raiz de 2 sobre 2 vezes 3, 6. Aqui é em centímetros cúbicos. Observe que essa fração não dá para ser simplificada, e isso é o volume de uma pirâmide, né? Nós queremos saber o volume do octaedro, que são 2. Então, eu vou pegar agora esse valor e multiplicar por 2. Eu posso fazer já um cálculo de aproximação aqui para esse volume, certo? Ou não. Depende, às vezes, do que está sendo exigido na questão. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Então, o volume do octaedro vai ser 2 vezes 125 raiz de 2 sobre 6. Posso simplificar logo dividindo por 2, tanto aqui como aqui. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, isso fica aqui 125 raiz de 2 sobre 3. Posso deixar o resultado nesse formato? Posso. Ou eu transformo a raiz de 2 em um valor aproximado, que é 1,4, tá? Multiplico e divido 125 por raiz de 2 e divido por 3. Então, o volume vai ficar 125 vezes 1,4 dividido por 3. Então, isso aqui é aproximado agora. Então, aproximadamente 58,2 centímetros cúbicos. Ok? Vamos para o próximo exemplo? Então, o próximo exemplo diz o seguinte: uma pirâmide quadrangular regular possui 12 metros de aresta da base e 8 metros de altura. Se for realizada uma secção transversal paralelamente à sua base, a distância de 6 metros, qual será o volume da pirâmide menor obtida? Então, vejam, eu tenho uma pirâmide aqui quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado, que possui 12 metros de aresta. Então, aqui possui 12 metros de aresta da base e 8 metros de altura. Então, essa distância aqui, total, eu vou colocar aqui fora para facilitar a compreensão. Então, essa distância aqui é de 8 metros. Se for realizada uma secção transversal paralelamente à sua base, uma secção ela é um corte feito por um plano. E aqui ele vai ser, como ela é uma secção transversal, ela é paralela à base, só que ele está dizendo que a distância de 6 metros. A distância de 6 metros de quem? Dessa base, já que ele se referiu à base inicialmente. Então, no caso aqui, ó, eu posso fazer um corte nessa pirâmide aqui. E esse corte, ele está dizendo que está a 6 metros de distância dessa base. Então, daqui para cá tem 6. Ok? Qual será o volume da pirâmide menor obtida? Veja, a pirâmide menor, quanto será que ela tem de altura? Dá para a gente identificar aqui, não dá? Porque aqui eu sei o tamanho da distância do plano para a base, do corte para a base, que é 6.
Como a altura da maior é 8, então essa distância daqui da altura da pirâmide menor vai ser 2. Ok? Agora, ele quer saber justamente o volume dessa pequena. Porém, para calcular o volume dela, eu preciso saber quanto mede a aresta dessa base da menor. Aqui. Eu não conheço. Né? Se eu tivesse, eu já daria para fazer diretamente. Uma forma que nós podemos fazer de descobrir essa aresta da pirâmide menor aqui seria fazendo a razão entre a altura da pequena, que é 2, e a altura da grande. Então, observe que a altura da grande ela é 4 vezes maior que a pequena, ou a pequena é 1/4 da grande. Então, essa aresta menor também, ela está na mesma proporção. Ou seja, também x sobre 12 vai dar a mesma proporção, de 2 sobre 8. Fazendo aqui o cálculo, 8 vezes x dá 8x, 2 vezes 12 dá 24. Então, isso quer dizer que a aresta da base da pirâmide menor vai ser 24 sobre 8, que é 3. Então, isso quer dizer que a aresta da pirâmide menor mede 3 metros. Agora, dá para calcular a área da base, já que ela também vai ser quadrada, porque a secção ela é paralela à base. Então, a área da base aqui vai ser 3 ao quadrado, que vai ser 9. E o volume da pirâmide pequena será dado por 9 vezes 2 dividido por 3. Ou seja, 18 sobre 3, que é 6. 6 metros cúbicos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.